Confesso que não estava no meu bingo para 2026 comentar declarações de Cristina Ferreira, mas declarações de Cristina Ferreira tiveram uma grande polémica recentemente, porque a própria, no seu programa matinal, que tem que ver com criminalidade também, se não me falha a memória, comentava um caso em que, alegadamente, terá havido uma violação de uma rapariga que estava a ter sexo com 4 rapazes. Confesso que não sei nem a idade da rapariga, nem dos rapazes, não me recordo agora assim de repente, mas a rapariga terá aceito e depois terá dito para os rapazes pararem. E Cristina Ferreira, perante este caso, terá perguntado basicamente, não sei as palavras ao certo, mas terá perguntado basicamente, parafraseando, será que os rapazes no meio do ato ouviram mesmo esse pedido para separar? E portanto foi basicamente esta pergunta que a Cristina Ferreira lançou. Evidentemente que muitas das pessoas que durante o ano inteiro se estão a borrifar para o crime de violação e para a penalização gravosa que esses criminosos deveriam ter, esses e tantos outros, estão o ano todo a dizer não, penas brandas para os coitadinhos dos violadores e dos pedófilos, etc. Mas depois as palavrinhas de Cristina Ferreira é que são o problema. E reparem, eu também acho que as palavras de Cristina Ferreira são um problema, são palavras condenáveis. Agora, eu acho que é muito mais urgente penalizar ações como uma violação, que são monstruosidades, do que andarmos a falar das barbaridades que a Cristina Ferreira diz, que honestamente eu não penso numa palavra da Cristina Ferreira diariamente. Eu já antes não me interessava o que ela dizia, hoje também não me interessa. Teve declarações condenáveis? Teve. Agora vamos nos focar em penalizar gravemente os violadores. E eu venho no dia de hoje mostrar-vos uma interação de Rita Matias com Joana Mortágua e no fundo também com a Aline, que é uma comentadora também que comenta com as duas, e vamos ouvir as declarações de Rita Matias, que me parece que foram em cheio na medida em que estamos preocupados com as palavrinhas da Cristina Ferreira, mas ninguém está preocupado com o facto das violações geralmente levarem 5, 6 anos de pena máxima, quando estes senhores deveriam era estar a ser castrados quimicamente. Esta é que é a verdade e não há outra forma de o dizer. Vamos ouvir. Queria dizer que acho que é igualmente condenável todas as pessoas que se estão agora a aproveitar da situação, da frase, a descontextualizar, a tentar também não ouvir o outro lado, nomeadamente muitos influencers que ganham dinheiro com visualizações que geram nas redes sociais, a pregar aquilo que a nova religião woke quer na nossa sociedade, que é uma sociedade de falsas virtudes. Hoje, o tema do dia é a Cristina Ferreira e, portanto, para sermos todos virtuosos e não sermos cancelados, temos todos que dizer que a Cristina Ferreira esteve péssima. Amanhã será outra coisa qualquer e ontem foi outra coisa qualquer, mas sempre nesta lógica de que temos que cancelar a outra pessoa porque a sua opinião não é admissível, etc. Mas no seu caso, sente essa obrigação? Não sinto esta obrigação. O que eu sinto a obrigação de dizer é que estes influencers votam, apelam às pessoas para votar. Mas depois, quando nós vemos, até parece que temos uma sociedade onde a violação é tão escandalosa que todos queremos criminalizar e condenar ao máximo quem pratica estes atos. Mas a verdade é que isto não acontece. Na Assembleia da República, várias vezes, o Chega apresenta propostas como, por exemplo, que quem pratica um crime de violação, como estes jovens que praticaram esta violação coletiva, não possam ter a sua pena suspensa. E nós sabemos que, no caso dos pedófilos, 50% dos pedófilos em Portugal ficam com pena suspensa. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que há pessoas que são condenadas, eventualmente estes 4 jovens vão ser condenados por violação coletiva, e mesmo condenados, o Tribunal diz, ainda assim estas pessoas podem ter a sua pena suspensa e continuar com uma vida regular, sendo que têm que ter apresentações periódicas num posto da GNR ou numa esquadra da PSP. Isto não é admissível. Este é o verdadeiro problema. Portanto, nós que passámos, e eu sei a que influencers é que a Rita se refere, eu próprio os ouvi, pessoas que passam o ano todo a dizer tenham muito cuidado com a direita, que são umas bestas, não respeitam direitos humanos, veja-se bem castração química, coisa do século passado, pá, isto é prisão perpétua, veja-se bem, vejam lá a nossa democracia, a nossa Constituição, prisão perpétua, castração química, isso são coisas da época medieval, quase, estamos a falar de atos, de rituais quase, enfim, de uma moralidade não aceite. E de repente, o que nós vemos é palavrinhas da Cristina Ferreira, sim, condenáveis, que eu acho que são desastrosas, as palavras da Cristina Ferreira, acho que são evidentemente condenáveis, mas qual é o foco mediático? As palavrinhas de uma apresentadora
sobre a qual eu não estou minimamente interessado e estou aqui a comentar, a verdade é que é esta, mas ignoramos genericamente que estes miúdos, não sei se são miúdos, se são maiores de idade, não faço ideia quais é que são as idades, mas se forem condenados, as penas são absolutamente levianas e se calhar daqui a 3, 4 anos estão cá fora e fazem outra vez. Mas não, a castração química é coisa da época medieval, seus bárbaros. Mas querem voltar a lutar no meio da arena de Roma com espadas e a defrontarem-se uns aos outros? É que tratam-nos a nós como defensores de ideias da época medieval, mas estamos mais preocupados com as palavras da Cristina Ferreira, que, diga-se de passagem, são repugnantes, são erradas, não digo que não. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, o foco não tem que ser as palavras da Cristina Ferreira, o foco tem que ser porque é que estes animaizinhos vão literalmente ser condenados a penas absolutamente levianas. 3 ou 5 anos, 3 ou 4 anos, isto é o quê? Isto é uma paródia autêntica, entendem? E, portanto, violadores, pedófilos, etc., que são dos crimes mais animalescos que existem, não importa se as penas são elevadas, se a moldura penal é adequada, é absolutamente irrelevante. O que importa mesmo foi o que a Cristina Ferreira disse. Isto é só... Reparem, quem está neste momento a ignorar o problema da moldura penal e a querer elevar a problemática das palavrinhas de uma apresentadora de televisão sobre a qual eu não estou minimamente interessado, está a ignorar a essência da questão. E a essência da questão é realmente fácil de perceber e foi bastante bem explicada pela Rita. Temos aqui pessoas que são reincidentes no caso da pedofilia e já vão ver esses dados. A própria Rita menciona esses dados que eu por acaso não conhecia. E por outro lado temos aqui pessoas que recebem penas suspensas, 2, 3 aninhos de prisão e voltam cá para fora. Porquê é que será que se calhar continuamos a ter novas vítimas? E qual é a responsabilidade do Estado pela repetição de criminosos que foram apanhados, que foram julgados, que foram condenados, 2, 3 anos depois estão cá fora e violam outra vez? O que é que vocês acham sobre isso? O que é que vos parece? Eu acho que era bom pensarmos um bocadinho sobre o assunto, porque a sociedade que está indignada com palavras e não está indignada com a violação em si é uma sociedade doente. E portanto, não é como a Joana Mortágua diz, é o discurso de ódio que faz isto. Não, o facto é que vocês permitem que estes animais andem cá fora a violar mulheres. Sejam estes, sejam outros quaisquer, não sei se violaram, se não, vai haver uma investigação e haverá condenados e portanto a justiça dirá de sua justiça, passa aqui a redundância, o que é que é mais adequado para estes jovens, se são culpados, se não são, isso fica para quem de direito, que não é o meu caso. Agora, metam uma coisa em cabeça, a sociedade é doente quando as pessoas estão mais preocupadas com o reality show que são as palavrinhas da Cristina Ferreira do que propriamente em condenar e em dar uma moldura penal adequada para ações como violações, como pedofilia, etc. E portanto, isso é um problema. E a Joana Mortágua vai com a mesma cara de pau ao Parlamento, agora não vai ao Parlamento porque só está lá o Fabinho Figueiredo, mas a Joana Mortágua vai com a mesma cara de pau ao Parlamento chumbar a castração química, com a mesma cara de pau que vem à televisão dizer o problema é o discurso de ódio. Não, o problema é permitir-se que estes bandidos andem à solta. Esse é que é o problema. Vamos ouvir a segunda parte. E depois eu vou ver como é que votam os partidos e vejo o PS está contra, o PSD está contra, o PCP está contra, o Bloco de Esquerda está contra e, portanto, somos todos contra os violadores. Estamos todos contra a Cristina Ferreira. Mas, ai Jesus, porque coitadinhos dos violadores que podem continuar a viver a sua vida normal. Nós condenamos muito, mas é da boca para fora. E conforme digo isto... A questão dos influencers nas redes sociais e quase que os... culpando por terem suscitado esta questão. Não estou a culpá-los por suscitarem esta questão, mas estou a culpá-los muitas das vezes por chamarem o Chega radical, por dizer que um pedófilo e um violador devia de ser castrado quimicamente quando repete estas ações. E nós sabemos, por exemplo, no caso da pedofilia, 75% dos pedófilos reincidem em crimes de pedofilia. E, portanto, realmente a castração química tem um efeito inibidor e que poderia ajudar a que não existissem repetições, novas vítimas, novas pessoas a serem sujeitas a estes atos hediondos. Quando o Chega propôs, por exemplo, que a violação fosse considerada um crime público, até o Bloco de Esquerda, que tinha uma proposta igual, votou contra só para não votar a proposta do Chega. Isto é que é importante dizer e fica tanto para os influencers como para qualquer outra pessoa que se tenha indignado imenso com as declarações de Cristina Ferreira, que mais uma vez digo são condenáveis e repugnantes e eu não nego nada disso, mas se estão indignados com as declarações e depois não querem uma punição severa, depois
depois acham que a castração química é da era medieval, depois acham que a prisão perpétua vai mandar abaixo a Revolução de Abril. Então os meus amigos não têm nada a apontar verdadeiramente, porque a única coisa que estão a fazer é sinalizar virtude. Ou seja, eu condeno as declarações de Cristina Ferreira. Os violadores são todos para prender e têm que sofrer penas severas. Então o meu amigo concorda com a castração química? Ai não, isso é da época medieval. Então o meu amigo, podemos alterar a Constituição para meter prisão perpétua em Portugal? Não, isso é demais, isso é da época medieval. Então, afinal, o que é que quer mudar? Nada. Portanto, está satisfeito com a atual moldura penal, em que um violador recebe 5, 6 anos e está resolvido, e é se os receber, porque segundo me explicaram, 5, 6 anos já é uma pena relativamente rara, portanto é uma coisa que não é assim tão habitual, 5, 6 anos, portanto é sempre daí para baixo, portanto 4, 3, quem sabe, e portanto não gostam de penas mais elevadas, não gostam de castração química porque é da era medieval, não querem prisão perpétua porque manda abaixo a nossa democracia, então o que é que querem? Portanto, condenam. É muito giro dizer eu condeno Cristina Ferreira. Ganham uns likes, ganham umas visualizações. Depois chega a hora da verdade e votam contra. Então, meus amigos, então não querem mudar nada. Querem sinalizar virtude. Querem dizer às outras pessoas que vos seguem eu sou virtuoso. É isso que vocês querem fazer. E, portanto, se é isso que querem fazer, eu não tenho apreço nenhum por essa atitude. Porque querem demonstrar-se, querem dizer olhem para mim, sou tão virtuoso, estou a condenar a Cristina Ferreira. Mas chega a hora H. Não. Vamos defender os violadores e os coitadinhos dos pedófilos que têm que ser protegidos. Não têm. Têm que sofrer penas pesadas, que é para não haver esse tipo de crimes hediondos. E posso-vos garantir que muitos desses crimes deixam de haver, até porque foi o que a própria Rita acabou de dizer, 75% dos pedófilos são reincidentes. Já pensaram nisso? Portanto, um pedófilo condenado vai ser reincidente 75% das vezes. Pensem nisso e depois digam-me que as penas não fazem diferença nenhuma, digam-me que a castração química é da era medieval e digam-me que a prisão perpétua é uma coisa da extrema-direita quando está presente na maior parte dos países da União Europeia. Termino com isto. Declarações repugnantes, declarações condenáveis. A pergunta deixa implícito algo que eu condeno. Não acho é que a Cristina Ferreira tenha que ser criminalizada por coisas que disse, por muito horríveis que sejam, porque eu acho que as pessoas devem poder dizer aquilo que entendem, por muito horrível que seja, e portanto, aquilo que foi dito por Cristina Ferreira e que foi dito por outra pessoa qualquer pode ser dito por muito horrível que seja. E o foco não tem que ser esse. O foco tem que ser os violadores. O foco tem que ser penalizar estas pessoas, penas mais pesadas, castração química, prisão perpétua. Esse é que tem que ser o foco. Se preferem focar-se nas declarações de uma apresentadora de televisão, estejam à vontade, não me peçam é para dar para esse peditório. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.